Meus queridos irmãos do sacerdócio, sinto-me muito honrado por estar aqui com vocês nesta noite. 4 de meus netos estão hoje aqui no centro de conferências: Craig, Brent, Kendall e Michael. Gostaria de dirigir-me a eles e a todos os portadores do sacerdócio arônico, convidando os outros a ouvirem o que tenho a dizer. Numa mensagem da primeira presidência, incluída no livreto Para o Vigor da Juventude, lemos: Queridos rapazes, depositamos a grande confiança em vocês. Vocês são espíritos escolhidos que nasceram nestes dias em que as responsabilidades e oportunidades, assim como as tentações, são as maiores. Estão iniciando sua jornada por esta vida mortal. Seu Pai Celestial deseja que ela seja alegre e que os leve de volta à sua presença. As decisões que tomarem agora determinarão em grande parte aquilo que ocorrerá durante sua vida e na eternidade. Vocês vivem num mundo cheio de incertezas. Há muitas vozes chamando. Há muitos caminhos. Nem todos conduzem a nosso Pai Celestial. Como poderão saber a quem deverão dar ouvidos ou para onde ir? O profeta Jacó respondeu a essas perguntas na seguinte escritura: O Espírito fala a verdade e não mente, portanto, fala de coisas como realmente são e de coisas como realmente serão. Mas o que são as coisas como realmente são, mencionadas por Jacó? O elder Neil A. Maxwell, falando desse assunto, disse o seguinte: sem uma resposta obediente às coisas como realmente são, há infindáveis desvios e buscas vãs por outro curso de vida. Um curso de vida errado hoje não se tornará certo no futuro. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo nos fornece muitas verdades. A de que existe realmente um Deus vivo, existe realmente a Igreja viva, há realmente profetas vivos, há realmente escrituras vivas, e haverá uma ressurreição e um julgamento. Há certas coisas como realmente são, que são realizadas de acordo com padrões, muitos dos quais podem ser medidos. Vamos olhar alguns exemplos nos esportes. Um artigo de Aliarona, de março de 2004, mostra a fotografia de Moroni Rubio, do México. Há 2 anos, aos 16, ele tirou o primeiro lugar no Campeonato Centro-Americano Júnior na corrida de 100 metros. Atualmente, seu melhor tempo é de 10 segundos e 46 centésimos. Ele foi medido com um cronômetro que avaliou o seu desempenho. O recorde mundial masculino de salto em altura pertence a um atleta cubano que pulou aproximadamente 2 metros e 45 centímetros. Podem imaginar alguém pulando essa altura? Os atletas de salto em altura pulam por cima de uma barra vertical apoiada em 2 hastes verticais. Aquela barra representa um padrão, uma medida a ser alcançada ou superada. Imaginem como seria realizar uma corrida em que não houvesse cronômetros para medir o tempo, ou uma competição em que não houvesse uma barra por cima do qual os atletas deveriam pular. Na vida, tal como nos esportes, há padrões ou medidas de comportamento. Há coisas certas e erradas. Como portadores do sacerdócio, não praticamos salto em altura sem a barra horizontal. Infelizmente, estamos vendo no mundo atual os padrões tradicionais de moralidade e comportamento serem eliminados. O lema de hoje é "Vale tudo". O mundo considera fora de moda e antiquados os padrões comprovados pelo templo. Pertencemos a uma igreja na qual se espera que os padrões sejam cumpridos. As coisas que sempre foram erradas no passado continuam sendo erradas hoje. A igreja não modifica os padrões de moralidade, adaptando-os aos novos costumes ou anseios da sociedade em que vivemos.
O presidente Gordon B. Hinckley contou uma experiência que teve quando era menino e estava dentro de um antigo carroção de fazenda com seu irmão Sherman à noite. Eles estavam olhando para os incontáveis estrelas do céu e ficaram apontando para as estrelas conhecidas, traçando o contorno da Ursa Maior até encontrarem a estrela polar. O presidente Hinckley disse que ficava fascinado com a estrela polar. Independente da rotação da Terra, a estrela polar mantinha sua posição no céu ou nunca se movia. Ele disse, eu a reconhecia como uma constante em meio à mudança. Era algo com que podíamos contar sempre, uma coisa digna de confiança, uma âncora, um firmamento aparentemente instável e sempre em movimento. Observando a posição imutável e absoluta da estrela polar, um escritor contou uma história sobre um menino que se perdeu ao sair para acampar. Quando seu pai finalmente o encontrou, perguntou se o menino tinha se lembrado de escolher algo na paisagem que ele nunca deveria perder de vista. O pai disse era aquilo, esperando que isso ajudasse o menino a fixar um ponto seguro. O menino disse, escolhi sim. O que foi? Perguntou o pai. Aquele coelho ali, disse o menino. Rapazes do sacerdócio arônico, fixem o olhar nos padrões imutáveis do Evangelho e não num coelho em movimento. No livreto Para o Vigor da Juventude, os seguintes padrões, entre outros, são como uma estrela polar para vocês. Escolham amigos que tenham padrões elevados. Não desfigurem o corpo com tatuagens ou piercings. Abstenham-se de ver pornografia. Não ouçam músicas que contenham linguajar ofensivo. Não falem palavrões. Namorem somente pessoas que tenham padrões elevados. Conservem-se sexualmente puros, arrependam-se quando necessário. Sejam honestos, santifiquem o dia do Senhor, paguem dízimo, guardem a palavra de sabedoria. Há uns 12 anos atrás, em um dos países da África, tínhamos membros fiéis da igreja que haviam se reunido em seus lares por vários anos. Fui àquele país para ver se conseguia permissão do governo para levar os missionários e estabelecer a igreja ali. Fui recebido por um importante ministro do governo. Ele concedeu-me 20 minutos para explicar a nossa posição. Quando terminei, ele disse, não vejo no que você me disse que seja diferente do que já temos. Não vejo motivo para aprovar seu pedido de trazer missionários para o nosso país. Ele levantou-se para conduzir-me para fora de sua sala. Entrei em pânico. Tinha fracassado. Dali a instantes, a nossa reunião estaria terminada. O que eu poderia fazer? Fiz uma oração em silêncio. Tive, então, uma ideia inspirada. Eu disse ao ministro, Senhor, se me conceder mais 5 minutos, gostaria de compartilhar outro pensamento com o Senhor. Depois disso, irei embora. Ele gentilmente concordou. Peguei em minha carteira e tirei dali o livreto para Vigor da Juventude que sempre carrego comigo. Eu disse, este é um livreto de padrões que damos a todos os jovens de nossa igreja. Li então alguns dos padrões que mencionei hoje à noite. Quando terminei, ele disse, quer dizer que espera que os jovens de sua igreja vivam esses padrões? Sim, respondi. E eles o fazem. É impressionante, disse ele. Poderia enviar-me alguns desses livretos para que eu distribua aos jovens da minha igreja? Eu disse sim, e foi o que fiz. Vários meses depois, recebemos a aprovação oficial do governo daquele país para estabelecermos ali a igreja. Rapazes, esses padrões que vocês têm o privilégio de guardar são realmente uma pérola de grande valor. O mundo não os compreende. Muitas pessoas boas buscam esses padrões, e vocês os têm. O profeta Joseph Smith recebeu uma revelação que determina como podemos saber hoje a que vozes devemos dar ouvidos e a que padrões devemos seguir. Nessa revelação, os nossos dias ou a nossa geração são chamados de uma época em que os homens veriam uma praga terrível, uma doença desoladora que cobriria a terra. O Senhor, então, deu o padrão de segurança que protegerá os seguidores fiéis. Ele disse, mas aos meus discípulos permanecerão em lugares santos e não serão movidos.
As autoridades gerais da primeira presidência e do Quórum dos 12 são discípulos que permanecem em lugares santos. Eles não são movidos ou arrastados pela mudança dos tempos para fora daquilo que foi estabelecido como verdade em todas as gerações anteriores. Os padrões da igreja são firmes e verdadeiros. Eles existem para sua proteção e segurança eterna. Quando vocês se comprometem a vivê-los, estão sendo medidos por padrões comprovados pelo tempo e aprovados por Deus. Meus netos e queridos irmãos do sacerdócio arônico, vocês estão na corrida da vida. Não é uma corrida curta. Parece mais uma maratona. Vocês serão testados, provados e avaliados de acordo com os padrões estabelecidos por Deus. Serão guiados pelo Espírito, que os ajudará a saber o que deverão fazer. Somos quase a única organização restante que tem padrões estabelecidos e comprovados pelo tempo. A maioria das outras organizações sucumbiram às influências do mundo. Quão abençoados somos por termos profetas vivos. Que vocês sejam abençoados ao cumprirem os padrões da igreja. Em nome de Jesus Cristo. Amém.